Salve, torcedor do Santa Cruz! Hoje vamos falar sobre o clube que carrega uma das torcidas mais apaixonadas e vibrantes do futebol pernambucano e brasileiro. A temporada se aproxima e, com a chegada de Arthur Regis, o elenco do Santa Cruz está oficialmente fechado. Não há expectativa de novos reforços por enquanto, e qualquer especulação que você ouvir não passa de rumor. O que sabemos com absoluta certeza é que o time vai encarar a temporada com o grupo que tem, e é com esse elenco que os desafios serão enfrentados. Isso significa que cada jogador precisa estar pronto para dar o máximo desde o início, sabendo que o caminho para fazer história passa pelo comprometimento total dentro de campo. Quando se fala do Santa Cruz, não se fala apenas de resultados, mas de uma torcida que carrega uma tradição gigantesca e uma força capaz de influenciar diretamente os jogos. Aqui no Rio de Janeiro, eu sempre observo como as torcidas são comentadas, e muita gente se impressiona com o Maracanã lotado para finais ou com torcidas de clubes grandes do Sudeste. Mas quando falamos do Arruda, a torcida do Santa Cruz também é capaz de fazer a diferença e deixar qualquer estádio de referência pequeno diante da sua paixão. Estamos falando de uma torcida que mantém uma média impressionante de público mesmo jogando na Série D, provando que o amor pelo clube vai muito além de resultados e divisões. Enquanto clubes tradicionais do Sudeste disputam títulos e mantêm visibilidade constante, o Santa Cruz resiste e se reorganiza, demonstrando que a grandiosidade de um clube também é medida pela força de sua torcida e pela capacidade de mobilização de seus torcedores. É impossível ignorar o impacto que essa massa tricolor tem em cada jogo, mostrando que a essência do futebol passa pelo envolvimento da torcida. Falando em números, a média de público do Santa Cruz chega a impressionantes 24 mil pagantes por jogo em 19 partidas. Para colocar isso em perspectiva, clubes da Série A com muito mais jogos, como o Vasco, Sport ou Fortaleza, registraram médias bem inferiores, mostrando que a torcida do Santa Cruz se destaca de forma extraordinária. Isso mostra que, mesmo em divisões menores, o clube consegue mobilizar multidões, reforçando seu status como uma das principais forças do futebol nacional. Quando se analisa o ranking de público, vemos que o Santa Cruz ocupa a 11ª posição, à frente de clubes muito maiores em termos de estrutura e investimento. Esse dado não é apenas um número, mas um reflexo da paixão que move a torcida, da história do clube e do quanto ele representa para Pernambuco e para o Nordeste. O cenário nacional reforça ainda mais essa grandiosidade. Clubes como Flamengo e Corinthians lideram o ranking, com médias de 51.640 pagantes e 41.100, respectivamente. Mas é o Santa Cruz, mesmo com menos jogos, que consegue se destacar, mostrando que a fidelidade de sua torcida não se mede apenas por títulos ou divisões, mas por presença efetiva e entusiasmo inabalável. Quando a gente olha para o contexto do futebol nordestino, percebe que o Santa Cruz coloca o Bahia, outro grande clube da região, em destaque, superando muitos clubes paulistas em média de público. Isso demonstra que o futebol nordestino, e especialmente o Santa Cruz, possui uma força que transcende a visibilidade dada pela mídia e pelos grandes centros. A presença de quase 25 mil torcedores em média por jogo mostra que o clube tem uma base sólida e uma identidade que resistiu ao tempo, às dificuldades e às mudanças na estrutura do futebol brasileiro. O Santa Cruz não é apenas um time que joga futebol, mas uma instituição que representa uma comunidade, uma história e uma cultura futebolística intensa. A capacidade de mobilização de sua torcida é um exemplo de como paixão e dedicação podem superar adversidades. Quando se fala em patrocínio ou exposição de marca, é impossível ignorar o potencial do clube, pois o engajamento da torcida é um ativo valioso que poucos clubes conseguem manter com tanta consistência. O que diferencia o Santa Cruz é que, mesmo enfrentando desafios e passando por divisões inferiores, consegue gerar interesse, engajamento e presença, mostrando que a grandeza de um clube não se limita à Série A ou aos grandes títulos, mas também se mede pela força de sua torcida e pela capacidade de manter a chama acesa em todos os jogos. A Copa do Brasil se aproxima, e para o Santa Cruz é uma oportunidade de mostrar novamente sua força em âmbito nacional. Entrando na segunda fase da competição, o clube terá a chance de galgar novas etapas e demonstrar que, mesmo em divisões inferiores, o futebol nordestino pode fazer frente aos gigantes do país. Cada fase eliminatória traz não apenas visibilidade, mas também receita, reforçando a importância de avançar no torneio.
A presença massiva da torcida faz a diferença, e o Santa Cruz, ao se organizar e levar o clube a sério, demonstra que tem condições de ser competitivo e, mais do que isso, de se reerguer como força relevante no futebol brasileiro. A combinação de história, torcida e capacidade de mobilização cria um cenário promissor para o clube nos próximos anos. Além dos números, a essência do Santa Cruz está no comprometimento de sua torcida e na capacidade do clube de se reinventar. O que diferencia o tricolor pernambucano é a união entre tradição e paixão, algo que transcende estatísticas e coloca o clube em uma posição de destaque mesmo em momentos desafiadores. A história do Santa Cruz mostra que ele não é apenas um time de futebol, mas uma marca consolidada, capaz de influenciar a percepção do futebol brasileiro e de manter uma relação profunda com seus torcedores. Essa relação é o que garante que, mesmo em divisões menores, o clube continue a ocupar um lugar de respeito, figurando entre os maiores públicos do país e mostrando que paixão e dedicação podem superar qualquer adversidade no futebol. O Santa Cruz, portanto, representa uma combinação única de tradição, força de torcida e capacidade de mobilização. O clube tem uma marca sólida, um histórico respeitável e, principalmente, uma torcida que comparece e se faz ouvir. Essa força coletiva permite que, mesmo enfrentando dificuldades financeiras ou esportivas, o clube continue sendo um protagonista relevante no cenário nacional. O que se vê é uma instituição que, quando organizada e valorizada, possui potencial para competir de igual para igual com clubes de maior investimento e visibilidade. A trajetória do Santa Cruz é a prova de que a grandeza de um clube não se mede apenas por títulos, mas também por sua capacidade de inspirar, mobilizar e unir uma comunidade apaixonada pelo futebol. O que torna o Santa Cruz único é a capacidade de se manter relevante mesmo diante de desafios que muitos clubes considerariam insuperáveis. Jogando na Série D, o clube não apenas sobrevive, mas se posiciona entre os maiores públicos do país, mostrando que a força da torcida é o alicerce de toda a grandeza do tricolor. Esse engajamento impressionante reflete um amor que transcende divisões, títulos e adversidades. Cada partida no Arruda se transforma em um espetáculo, não apenas pelo que acontece dentro de campo, mas pelo impacto que a torcida tem sobre os jogadores e sobre a atmosfera de cada jogo. A paixão da torcida do Santa Cruz é contagiante, e não é à toa que, mesmo em jogos menos importantes, a presença supera muitos clubes que disputam divisões superiores. Quando falamos em Copa do Brasil, a expectativa aumenta ainda mais. A competição, que terá 9 fases eliminatórias na próxima edição, representa uma oportunidade para o Santa Cruz mostrar sua força em âmbito nacional, enfrentar clubes de diferentes regiões e provar que pode disputar partidas de alto nível com qualquer adversário. Entrando na segunda fase, o tricolor terá a chance de mostrar seu futebol e, ao mesmo tempo, movimentar a receita do clube, já que cada fase vencida gera não apenas prestígio, mas também retorno financeiro relevante. Essa combinação de visibilidade e oportunidade esportiva torna a Copa do Brasil um cenário ideal para o Santa Cruz reafirmar sua grandiosidade e conquistar ainda mais respeito dentro do futebol brasileiro. A organização do clube será crucial para que o Santa Cruz consiga transformar potencial em resultados. O histórico do clube mostra que, quando há comprometimento de todos os setores, desde a diretoria até a comissão técnica, e, principalmente, quando a torcida mantém sua energia e presença, os resultados aparecem de forma consistente. É justamente essa combinação de fatores que permite que o Santa Cruz, mesmo jogando em divisões inferiores, se destaque no ranking de público e seja considerado um dos clubes mais influentes do país em termos de mobilização de torcedores. Cada jogo no Arruda é um lembrete do que representa o Santa Cruz, um clube com história, tradição e uma torcida capaz de transformar qualquer estádio em uma verdadeira fortaleza. Além disso, a força do Santa Cruz não se limita apenas ao Arruda. A presença maciça da torcida em outros estádios, em jogos fora de casa, também é um indicativo da importância do clube. A média de público em 19 jogos da temporada é um dado que impressiona e que mostra que, independentemente das dificuldades, o clube consegue atrair atenção e engajamento, competindo de igual para igual com clubes muito maiores. Essa mobilização demonstra que o Santa Cruz não é apenas um clube de futebol, mas uma instituição capaz de gerar impacto social, cultural e esportivo, reunindo pessoas em torno de uma paixão comum que vai muito além dos limites do campo.
O futuro do clube parece promissor, especialmente se houver planejamento e disciplina dentro e fora de campo. Com a base de torcida consolidada, o Santa Cruz tem todas as ferramentas necessárias para se reerguer de maneira sólida, buscando não apenas resultados imediatos, mas também construindo uma estrutura capaz de sustentar o sucesso a longo prazo. A participação em competições nacionais, aliada à força da torcida, cria uma combinação poderosa que pode transformar o clube em uma referência ainda maior no cenário brasileiro. O que se vê é que o Santa Cruz possui um potencial enorme, e a cada temporada que passa, demonstra que a história não é apenas do passado, mas continua sendo escrita com a força de quem acredita no clube. Quando analisamos os números de público e engajamento, a dimensão da torcida do Santa Cruz se torna ainda mais evidente. Superando clubes da Série A em média de público, mesmo com menos jogos, o tricolor mostra que a paixão da torcida não depende de divisão ou resultados imediatos, mas de um vínculo profundo com a história e a identidade do clube. Esse fator é determinante para qualquer planejamento esportivo, pois a presença de torcedores é capaz de influenciar diretamente o desempenho do time, gerar receita e consolidar a marca do clube em nível nacional. O Santa Cruz, portanto, tem um diferencial que poucos clubes conseguem igualar: uma torcida que se faz presente, que vibra, que apoia incondicionalmente e que transforma cada partida em um evento memorável. O impacto da torcida também se reflete nas negociações e no interesse de investidores e patrocinadores. Um clube com base sólida de torcedores, engajamento constante e visibilidade em competições nacionais é naturalmente mais atrativo para parcerias, que podem trazer recursos adicionais e possibilitar investimentos em infraestrutura, elenco e desenvolvimento de categorias de base. O Santa Cruz, com sua torcida imensa e apaixonada, tem a oportunidade de se tornar um modelo de sustentabilidade no futebol nordestino, mostrando que é possível aliar tradição, paixão e gestão eficiente para se tornar competitivo e relevante no cenário nacional. A presença massiva da torcida do Santa Cruz também inspira os próprios jogadores. Cada partida com público recorde no Arruda cria uma energia que se traduz em motivação, confiança e desempenho dentro de campo. Essa relação entre torcida e equipe é um dos maiores ativos do clube, pois transforma a arquibancada em um fator estratégico, capaz de influenciar diretamente o ritmo e a intensidade do jogo. O Santa Cruz não depende apenas de investimento financeiro ou de estrelas contratadas, ele se fortalece com a presença do torcedor, com a paixão que é transmitida jogo a jogo, criando um ambiente em que vencer se torna uma consequência natural do engajamento coletivo. No cenário nacional, a capacidade do Santa Cruz de mobilizar grandes públicos mesmo em divisões inferiores é um alerta para clubes tradicionais que muitas vezes subestimam o impacto de sua torcida. O tricolor pernambucano mostra que grandeza não se mede apenas por títulos, mas por presença, paixão e engajamento. Cada jogo no Arruda, cada torcida vibrando, cada bandeira erguida, é uma demonstração clara de que o clube é muito mais do que números e resultados, é uma instituição viva, pulsante, que mantém viva a chama do futebol nordestino e do Brasil. O futuro reserva oportunidades enormes para o Santa Cruz, e com planejamento, organização e comprometimento de todos, não há limites para o que este clube pode alcançar. A Copa do Brasil será uma vitrine fundamental para o Santa Cruz mostrar novamente sua força. Cada fase avançada será uma demonstração clara de que o tricolor é capaz de competir de igual para igual com qualquer clube do país. Além disso, o retorno financeiro gerado pelas fases eliminatórias permitirá investimentos estratégicos que podem alavancar ainda mais a performance da equipe. O Santa Cruz tem todos os elementos para crescer: torcida apaixonada, história consolidada, identidade forte e potencial esportivo para se projetar de maneira ainda mais significativa no futebol nacional. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Os corredores do Arruda voltaram a ferver com um burburinho que rapidamente escapou das salas fechadas e ganhou a boca da torcida. A presença de Iago Pikachu no Recife, oficialmente para a realização de exames médicos, abriu espaço para uma série de especulações que animam e, ao mesmo tempo, dividem os tricolores. Sem clube no momento, o jogador surge como uma possibilidade concreta de reforço, mas, como todo bom rumor de mercado, carrega mais perguntas do que respostas.
Conhecido nacionalmente pela explosão física, pela capacidade de atuar em diferentes funções e, sobretudo, pela vocação ofensiva, Pikachu representa um perfil que há tempos é debatido internamente no Santa Cruz, lateral direito de origem. Mas com um histórico sólido como meia e ponta-direita, ele sempre foi visto como aquele tipo de atleta que muda a dinâmica de um time, seja pelo apoio constante ao ataque, seja pela chegada surpresa à área adversária. Não por acaso, construiu status de ídolo em passagens marcantes pelo futebol do Norte e do Nordeste, especialmente no Paysandu e em um tradicional clube cearense, onde deixou números expressivos e identificação com a torcida. A simples possibilidade de vê-lo vestindo a camisa coral já provoca discussões nas redes sociais e nos bares próximos ao estádio. Há quem enxergue no jogador a peça ideal para elevar o nível técnico e dar mais agressividade ao time. Outros preferem cautela, lembrando que o momento financeiro do clube exige negociações cuidadosas e apostas calculadas. Ainda assim, o fato de Pikachu estar livre no mercado torna o cenário mais viável do que em outras janelas. Outro ponto que alimenta a expectativa é a previsão de estreia, tratada nos bastidores como algo relativamente rápido, caso os exames não apresentem surpresas e as conversas avancem. Internamente, comenta-se que a comissão técnica já projeta como poderia utilizar o atleta, explorando sua versatilidade e experiência para suprir carências evidentes do elenco. Oficialmente, reina um silêncio estratégico, mas o clima é de ansiedade. Enquanto nada é confirmado, o rumor cumpre seu papel, reacende a esperança da torcida, movimenta o noticiário esportivo e coloca o Santa Cruz novamente no centro das atenções. Se Pikachu será apenas um nome que passou pelo Arruda ou um reforço capaz de marcar época, só o desenrolar das próximas horas dirá. Por ora, a especulação já venceu ao devolver ao torcedor coral o gosto pela expectativa. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!